Olá, alunos e alunas do sexto ano. Eu sou a Dejanira, professora de História. Na última aula, nós começamos a falar sobre a Grécia Antiga. Hoje, nós vamos continuar nesse assunto, falando sobre a religião e a mitologia na Grécia Antiga. Aqui, nós temos um mapa para relembrar onde ficava essa região, né? Pegando o sudeste europeu e parte da Ásia Menor. Aí, dei uma olhada no mapa nessa parte rosa, onde ficam algumas das cidades-estados importantes da Grécia Antiga, como Atenas e Esparta, que são cidades que nós já falamos dela na aula anterior, e Olímpia, que é a cidade onde surgiu os Jogos Olímpicos. Isso que nós chamamos de Grécia Antiga ou de mundo grego, então, na verdade, não era uma unidade política, mas sim uma reunião de cidades-estados independentes entre si, mas que compartilhavam culturas, como, por exemplo, dedicação aos mesmos deuses e também compartilhavam a mesma língua, né? Esses povos falavam as mesmas línguas. Em relação à religião, na Grécia Antiga, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Para os gregos, os deuses tinham características semelhantes à dos humanos. Então, tanto características físicas, quanto, por exemplo, eles podiam sentir amor, mas também sentir ódio, podiam ser vingativos, podiam praticar atitudes boas ou atitudes ruins, como os humanos mesmo. A diferença é que os deuses, para eles eram imortais e muito poderosos. E eles acreditavam também que os principais deuses gregos habitavam o Monte Olimpo, uma montanha bem alta da Grécia Antiga, e viviam lá como se fossem humanos mesmo e comandando o destino dos seres humanos. Alguns exemplos de deuses gregos são Zeus, que seria o principal deus e comandante tanto dos outros deuses quanto dos seres humanos, Poseidon, que seria o deus dos mares, Afrodite, a deusa da beleza e da fertilidade, e Atena, a deusa da sabedoria. Então, são apenas alguns deles, né? Os deuses gregos, eles podiam se relacionar com os seres humanos. E dessa relação entre deuses e humanos, podiam nascer os heróis, que seriam semideuses. Esses heróis ou semideuses, eles teriam características dos deuses, como, por exemplo, fazer coisas que os humanos não conseguem fazer, mas assim como os humanos, esses heróis eles eram mortais. Um exemplo, então, que a gente conhece como Hércules, era um desses semideuses ou heróis gregos. Os gregos eles também acreditavam que os deuses podiam aconselhar eles para tomar atitude no dia a dia e tal. E o local onde tinha essa comunicação, eles acreditavam que se fazia essa comunicação entre os gregos e os seus deuses, eram os oráculos, né? Os templos onde havia esse contato e essa comunicação entre os deuses e os seres humanos, ela era feita por sacerdotisas, chamadas de pitonisas, ou sacerdotes conhecidos como oráculos também, assim como o local onde essa comunicação era realizada. Cada cidade-estado grega, então cada uma dessas cidades independentes, eles tinham uma divindade principal que eles cultuavam, e para essa divindade eles faziam templos e dedicavam festas e oferendas para essa divindade. Um exemplo de oferenda seria fazer sacrifícios de animais e oferecer esse sacrifício aos deuses. Foi nesse contexto que surgiram também os Jogos Olímpicos. Eles surgiram, então, como uma festividade dedicada em homenagem a Zeus. Leva esse nome de Jogos Olímpicos porque acontecia na cidade de Olímpia a cada 4 anos. Esses Jogos Olímpicos, então, as competições começaram a acontecer em 776 a.C. E aconteceram ininterruptamente até 393 depois de Cristo. Nesse período, então, 393 depois de Cristo, os jogos pararam de acontecer na Grécia Antiga, porque a região estava sob comando do imperador romano, que havia se convertido ao cristianismo, então proibiu qualquer festividade, qualquer coisa em homenagem aos deuses gregos. Aí depois os Jogos Olímpicos já voltaram a acontecer só no final do século XIX, como acontece ainda hoje em dia, né? Inclusive é um assunto que está aí muito em voga, porque esse ano nós temos as Olimpíadas de Tóquio. Então, esses jogos que começaram lá na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga, eles atraíam atletas das várias cidades e estados gregas,
e também espectadores, né? Pessoas vinham assistir esses jogos das várias cidades e estados gregas. Inicialmente, nas primeiras Olimpíadas, eles disputavam apenas a prova de corrida e depois foram sendo incorporadas novas provas, como, por exemplo, o salto à distância, luta, corrida de cavalo, corrida de biga, por exemplo. Esses Jogos Olímpicos, como eles eram ofertados como uma festividade em homenagem aos deuses gregos, eles eram tão importantes que durante essas competições, as guerras elas eram suspensas, inclusive. Tinha uma trégua para que as pessoas pudessem participar desses Jogos Olímpicos. A trégua em relação às guerras, elas aconteciam não só durante o acontecimento dos Jogos, que inicialmente duravam um dia e depois costumou-se fazer em 5 dias essas competições, mas durava um tempo maior essa trégua nas guerras, cerca de 3 meses mais ou menos, né? Todo o tempo da preparação, da competição e também do deslocamento dos atletas e dos espectadores. Os vencedores desses Jogos Olímpicos, eles eram premiados com uma coroa ou ramo de folha de oliveira, e eles também eram tratados como heróis na sua cidade de origem, podendo receber, inclusive, até às vezes compensação financeira ou ter esculturas e pinturas feitas em sua homenagem. Nessas imagens que a gente está vendo aí do lado, demonstrando os Jogos Olímpicos, a primeira é um fragmento de um vaso grego demonstrando a corrida, e a segunda é uma pintura demonstrando a premiação, né? Um atleta vencedor recebendo essa coroa. Interessante observar nas duas imagens também que nesse período dessas competições olímpicas na Grécia Antiga, os atletas eles competiam estando nus, e inclusive as mulheres não podiam participar das competições, nem como atletas e nem assistindo essas competições. Uma outra coisa que é muito conhecida da história e da cultura da Grécia Antiga são os mitos. A mitologia grega é uma coisa que é muito conhecida e afeta a nossa vida, inclusive, até na atualidade. Então, os mitos para os gregos, eles utilizavam esses mitos para explicar várias coisas, como, por exemplo, a origem do mundo, os fenômenos da natureza, as situações do dia a dia, a morte, tudo tinha uma história mitológica para poder explicar essas questões. E esses mitos eles influenciaram outras culturas, inclusive na atualidade tem diversas atividades humanas ou área do conhecimento que tem seu nome derivado dessas histórias da mitologia grega. Como, por exemplo, a palavra cronologia vem de Cronos, que era o deus que eles acreditavam que teria dado origem ao tempo. A palavra destino se refere a um personagem da mitologia grega que determinava o futuro. Então, é uma coisa que, de certa forma, está presente ainda na nossa atualidade. Depois, com o passar do tempo, esses gregos antigos desenvolveram algo que a gente pode chamar de pensamento científico. Quando os gregos começaram a ter contatos com outros povos, a partir das suas atividades comerciais, ou mesmo da expansão colonial grega, e tendo contato com outros mitos que eram contados por outros povos, numa certa forma eles começaram a se questionar, né? Dentre essas várias histórias, qual que seria a verdadeira? E aí, então, surgiram alguns campos do conhecimento que foram desenvolvidos na Grécia Antiga, que tem um pensamento mais voltado para um pensamento investigativo, científico. Então, nós temos exemplos de duas pessoas consideradas alguns dos primeiros historiadores, que são quando esses pensadores começaram a investigar o passado para entender a realidade da polis, né, da cidade-estado grega. E aí nós temos, então, Heródoto e Tucídides, que viveram no século V a.C. na Grécia Antiga. E a filosofia também foi um campo que se desenvolveu de uma certa forma na Grécia Antiga, quando eles começaram a produzir o conhecimento não mais se baseando em explicações mitológicas, mas sim na razão humana. Então, foi em Atenas que, no século V e IV, viveram alguns dos importantes filósofos que são estudados até hoje, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Espero que tenham dado para entender um pouco mais sobre a história da Grécia Antiga. Fiquem bem, até a próxima aula.